dentro daquilo que é previsto em lei. Por isso é que, como bem esclarece Maria Silvia Zanella de Pietro, o controle exercido sobre tais entidades demonstra, de um lado, que estas entidades possuem a capacidade de autoadministração, o que lhes dá, portanto, o direito de exercer com independência o serviço que lhes foi outorgado por lei. E, de outro lado, significa também que há um dever desses entes, dessas entidades, em desempenhar o serviço, o que as coloca sob fiscalização do poder público, que necessita ter a certeza de que aquela atividade que inicialmente era sua está sendo bem executada por outra pessoa. Também é muito importante ressaltar, como ainda demonstra a autora, que esse controle não significa que os entes descentralizados estejam hierarquicamente subordinados à administração direta. Existe somente uma vinculação para fins de controle e se dá, em geral, com relação ao ministério ao qual estão relacionadas. Esse controle, vejam, é oposto à hierarquia e refere-se ao poder que a administração direta tem de influir sobre a pessoa descentralizada. Já a hierarquia, que mencionamos anteriormente, existe independente de previsão legal e se relaciona dentro de uma mesma pessoa jurídica, ligando-se, à ideia de desconcentração. Através da hierarquia, o poder central dispõe de uma série de poderes, tais como o de dar ordens, o de rever os atos dos seus subordinados, o de avocar e o de delegar as funções. Isso tudo sempre dentro da mesma pessoa jurídica. Vejamos agora de que forma poderíamos representar a descentralização, através de um outro quadro administrativo. Então, nós temos, de um lado, uma pessoa jurídica e, do outro, uma nova pessoa que é formada por lei, ou seja, a lei autoriza a sua criação para que desempenhe aqueles serviços que antes eram desempenhados pelo poder central. Voltamos à pergunta inicial. Como é que se estrutura a administração pública no Brasil em âmbito federal? De acordo com um decreto-lei antigo, que é o Decreto-Lei 200 de 1967, a organização administrativa da União foi dividida em administração direta e administração indireta. Acompanhem o quadro na tela. Então, nós temos como integrantes da administração direta os entes políticos, que são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios e respectivos ministérios e secretarias. Por outro lado, integrando a administração indireta, nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Em relação à administração direta da União, para quem tiver curiosidade, hoje ela é regulada pela Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, que se ocupa da organização da Presidência da República e dos ministérios. Porém, não vamos nos ater, a ela nesse estudo. O nosso foco é para os entes da administração indireta, que, como vimos, é composta por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Para melhor estudarmos a matéria, vamos primeiramente verificar quais são os traços comuns aos entes da administração indireta, para depois diferenciar umas das outras entidades. Vejam lá, em relação aos traços comuns da administração indireta. Primeiro traço comum: possuem personalidade jurídica própria. Isso significa que todos eles são sujeitos de direitos e obrigações definidos por lei. Segundo traço: todos são criados e extintos por lei. Conforme dispõe o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, nós temos que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar
neste último caso, que é o caso da licitação, definir as áreas de sua atuação. Podemos extrair desse comando legal o seguinte: primeiro, que as autarquias só podem ser criadas através de lei específica. Segundo, que somente por lei específica pode ser autorizada a instituição de fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. E terceiro, que a lei complementar definirá as áreas de atuação das fundações. Portanto, como vocês podem verificar, é a lei que define o objeto desses entes. Falta-lhes liberdade na fixação ou modificação de suas finalidades. Muito bem, elas são criadas por lei. E como é que são extintas? São extintas da mesma forma como foram criadas, ou seja, através de lei, porque não se poderia admitir que um ato inferior à lei determinasse, obviamente, a sua extinção. Terceiro traço característico: todas elas estão sujeitas ao controle ou tutela do Estado. O objetivo do controle sobre as entidades da administração indireta, como já mencionamos acima, é assegurar o cumprimento dos objetivos que são fixados na lei. Tanto se sujeitam ao controle interno, que é o exercido pelo Poder Executivo através do ministério ao qual elas estão vinculadas, quanto também se sujeitam ao controle externo, realizado pelo Tribunal de Contas, que é o órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem cabe julgar as contas dos administradores, avaliar a admissão de pessoal, realizar auditorias e inspeções, etc. Quarto traço característico: elas possuem órgãos próprios, patrimônio próprio, dirigentes próprios. Justamente por serem sujeitos de direitos e de obrigações, seu patrimônio está voltado a garantir que seja atingida a sua finalidade, já previamente definida por lei. No tocante à escolha dos dirigentes, a lei estabelece quem é que os escolhe. Na esfera federal, normalmente são os ministros de Estado ou até mesmo o presidente da República. Vamos então passar agora ao quinto traço característico. O que elas têm em comum? Dever de realizar licitação em regra. Ou seja, como regra geral, todas as entidades da administração indireta, para adquirir determinados bens ou serviços, devem realizar licitação, naquelas modalidades, previstas pela Lei de Licitações, que vocês vão estudar numa aula própria. Isso está disposto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Quando tratarmos das empresas públicas e das sociedades de economia mista, aquelas que sejam exploradoras de atividade de natureza econômica, veremos algumas diferenças no que se refere às normas para licitação. Sexto traço característico: o ingresso dos seus agentes se faz através de concurso público. Isso também está disposto na Constituição Federal,